Meus irmãos, boa noite. Que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações e que a espiritualidade dessa casa nos ajude no trabalho de hoje. No ano de 1864, Allan Kardec deu um passo adiantado na sua obra e escreveu ou publicou um livro que foi chamado inicialmente de Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, e depois, inspirado pelo seu editor, que lhe disse: imitação não, que imitação não tem valor. Ele mudou o nome para Evangelho segundo o Espiritismo. A pergunta que não quer calar é: por que Kardec publicou esse livro? Por que Kardec fez essa obra? Por que Kardec saiu da ciência e da filosofia para adentrar no campo difícil da fé e da religião? Por que ele fez isso? Porque Kardec não era um escritor de livros. Kardec constituiu uma obra que, por sinal, tinha livros. Por coincidência, tinha livros. Livros como detalhe para a expressão da sua obra, que era muito maior do que simples livros. E agora Kardec estava trabalhando em cima de três situações. A primeira, mostrar que o Espiritismo era o Consolador prometido, através de uma demonstração inequívoca, de um trabalho que ele iria fazer com as suas argumentações. Ele iria demonstrar que antes nós buscávamos o céu em busca da salvação da mão divina que descesse e intercedesse em nosso favor, e agora estávamos empossados do nosso próprio direito e do nosso próprio poder de consertar as nossas vidas, de remendar os nossos tecidos podres com os nossos próprios recursos, com as nossas próprias mãos. E sabedores dessa capacidade que temos de consertar as nossas vidas, de reparar os nossos erros, assim também nós seríamos consolados, porque aquilo que era a impotência da dor, diante dos grandes infortúnios da vida, poderiam ser ressignificados agora em um novo sentido. Eu posso desenhar a minha vida. Isso é consolação. Isso é a consolação mais do que sagrada, de que o ser humano pode consertar a sua vida diante das suas próprias mazelas. A segunda questão que Kardec vai provar é que o Espiritismo é a terceira revelação. Isso ele não tem nenhuma dificuldade em expressar isso, em mostrar que de fato a primeira revelação de Moisés foi aquela que apresentou à humanidade a ideia de Deus, de um Deus único, de um Deus central, que tinha poder. E a segunda, que Jesus apresentava este Deus sob a ótica do amor. Na primeira revelação, as leis estabelecem o que você faz é importante. Na segunda revelação, os sentimentos são importantes. E na terceira revelação, é quem você se transforma. Aquilo que você verdadeiramente é, não é só o que você faz ou o que você eventualmente sente, mas o que você carrega na sua verdadeira alma. No ano seguinte, ele dá um passo mais audacioso e vai desafiar todos os dogmas vigentes, publicando o livro O Céu e o Inferno neste ano de 1865, comprovando verdadeiramente que aqueles dogmas que existiam a respeito das penas e gozos futuros, aonde o homem era relegado a uma posição de céu ou de inferno, conforme assim ele bem procedesse ou mal procedesse, ele agora estava transformando tudo isso em um belo reino de consciência. Um lugar aonde o homem, através do seu pensamento, através das suas próprias ações, ele poderia construir este céu ou este inferno, sendo capaz, através da reencarnação, de reparar os seus erros, fortalecer a sua crença, fortalecer a sua estrutura espiritual e assim galgar os espaços que lhe separavam das plenitudes do verdadeiro reino de Deus prometido por Jesus.
Então este é um livro que nos apresenta o céu e o inferno de uma forma muito natural, os anjos e demônios, as penas e gozos futuros e alguns relatos de espíritos que contam essas suas aventuras no reino da desencarnação. Mas abre esse livro um capítulo interessante chamado O Porvir e o Nada, que é exatamente uma coisa que movia na humanidade as suas emoções em relação à busca pela fé e busca pela salvação. Ninguém se engane que a humanidade estava em busca de Deus para conseguir sentir em si a transcendência. O homem de ordinário buscou a Deus para fugir do medo da morte, buscou a Deus para fugir do medo da pobreza, da falta, da doença, dos infortúnios. Deus tornou-se uma grande fonte de realização de desejos, e Ele faria esses desejos, realizaria esses desejos, se nós estivéssemos aptos a fazer aquilo que Ele pedia que nós fizéssemos. A grande maioria das religiões trabalha com esse tipo de pensamento. Se você seguir o livro, se você fizer tal coisa, se você der 2 pulinhos para lá, 2 pulinhos para cá, esse tipo de coisa dogmática, que aqui a gente chama pelo nomezinho de mandinga, não é? Você então consegue fazer com que Deus goste de você e te coloque no reino dos céus. Mas isso é uma coisa que Kardec não admite, porque quando ele fala sobre o porvir e o nada, ele diz: imagine que houvesse 2 situações, uma pessoa, um jovem de 18 anos, que estivesse condenado e o médico dissesse: olha, eu não sei se você tem 3 meses de vida ou 1 ano. O que faria esse jovem? Será que esse jovem mudaria os seus hábitos? Será que esse jovem mudaria os seus princípios? Será que esse jovem mudaria toda a sua forma ou tentaria consertar o mundo? Depende do que ele enxergasse ao final deste prazo. Se no final deste prazo não houvesse absolutamente nada que pudesse compensar o seu esforço, ele iria para o reggae literalmente. Ele iria para a bagaceira. Ele não tem interesse. Para quê? Eu vou morrer daqui a 3 meses. Então que venham os prazeres do mundo, que venha a realização do mundo. É aquilo que nós estamos vendo lá, não é? Nos Irmãos Karamazov, quando ele diz assim: se Deus não existe, tudo é permitido. Então, se não existe nada depois da vida, vamos então aproveitar todos os segundos da vida como se eles fossem os últimos. Vamos transformar a nossa vida de uma maneira que ela seja realmente um ponto da fruição dos prazeres. E se eu não tiver recursos para realizar os meus desejos, as minhas fantasias, então eu passo por cima do outro. Afinal de contas, não vai me acontecer nada mesmo. E se eu não vou para lugar nenhum, eu vou acabar, eu vou ser anulado, eu vou ser zerado, eu vou ser completamente extinto do ponto de vista da consciência. Então, para que eu tenho que me preocupar com questões morais do outro, etc.? O materialismo que prega o fim, o niilismo, a completa ausência de qualquer essência depois da existência do corpo físico, trabalha em nome desta possibilidade. O homem que tem a noção de que sua vida não vale nada após a morte do corpo, ele não tem a mesma motivação para fazer a transformação do mundo, assim como faz aquele que acredita que verdadeiramente há uma vida depois da vida. A tese materialista ela é interessante porque ela é biocêntrica. Ela estabelece que o homem é apenas um corpo, que tudo acontece em relação ao corpo. Se você sente Deus, é porque o lobo temporal foi excitado de algum tipo de carga energética. Se você de alguma forma está ouvindo vozes, é porque provavelmente você está com um pezinho ali caminhando para um surto esquizofrênico. Se você de repente começa a fazer incorporações de espíritos, é porque seu psiquismo está trazendo a partir de figuras arquetípicas lá do fundo, imagens que você guarda no inconsciente, que vêm dos seus traumas de infância ou do nascimento, mas nada que se compare a uma vida antes da vida. Sartre vai dizer que aquilo que nós chamamos de essência só acontece após a existência, ou seja, você só pode perceber algo se aquilo passar pelos seus sentidos.
Isso é o existencialismo, que é uma tese materialista que prega que nós não trazemos nada para cá. Nós nascemos como páginas em branco, como vai dizer John Locke. Nós somos exatamente alguma coisa que começa a existir e a interagir no mundo a partir do momento em que nós temos um sistema nervoso que é capaz de captar as energias do meio onde nós estamos inseridos. Então, obviamente, que uma tese desse tipo, que dá lugar a ideologias, como a ideologia de gênero, por exemplo, que é derivada disso, menino não nasce menino, menina não nasce menina. O que é isso? O ser nasce alguma coisa e transforma-se naquilo que quer. É o que Sartre chamava da grande liberdade do homem e ao mesmo tempo a sua escravidão, por ele ser capaz ou ter que escrever a sua própria vida e decidir para que a sua vida seja melhor ou não. É uma tese materialista que não prevê nada além da vida. Nietzsche também trabalhava nessa tese do ponto de vista filosófico, quando ele pregava o niilismo, só que o niilismo de Nietzsche, porque essa palavra vem de nihil, nihil é um termo germânico que quer dizer o nada. Então o nihil, o niilismo era essa possibilidade do nada, e para Nietzsche o nada não era você prever que depois da morte não tem nada, porque isso para ele é uma certeza. Niilismo para Nietzsche era você negar a vida. Você dizer, eu não tenho que viver a minha vida agora porque eu vou ter uma vida depois, depois daqui eu vou para o nosso lar, então eu vou ficar em casa, não vou fazer mais nada, porque eu sei que vou para o nosso lar, a minha tia está lá, me diz que vai me chamar, que vai me levar e etc. Né? Então, de novo, essas coisas começam a atrapalhar o nosso entendimento a respeito do mundo depois. E vocês vão entender claramente por que Kardec faz esse trabalho, porque ele explica isso como continuidade do seu trabalho de apresentar o mundo dos espíritos. É porque realmente para nós essa questão é muito importante, gente. A filosofia nasceu por conta do medo da morte. O ser humano, ele é totalmente às avessas dos animais comuns, porque a gente sabe que vai morrer, os animais não têm essa ideia. A gente até esconde da gente mesmo, a gente não vive pensando nisso, a gente não acorda pensando nisso, a gente esquece, é como se isso não existisse. Então quando acontece com o vizinho, Deus o tenha, Deus o leve, não é como se isso não viesse a acontecer na minha casa, como se isso não pudesse acontecer na minha vida. Então óbvio que a gente foge de uma realidade que vai acontecer com todas as pessoas indistintamente, rico, pobre, rei, plebeu, qualquer um vai passar por essa experiência, porque faz parte do ciclo da vida. O ciclo da vida é nascimento, crescimento, deperece e morre. É a partir desse momento em que a gente vai ver todos os elementos do universo passando por esses três ciclos. É como os orientais chamavam os deuses, né? Brahma, Vishnu e Shiva. Brahma é criação, Vishnu é manutenção e Shiva é a destruição. Vocês já imaginaram se não houvesse morte no mundo? Vocês já imaginaram se não houvesse uma morte no destruição no universo? As estrelas não dariam, as supernovas não aconteceriam, a gente não teria o universo. O Big Bang é uma grande explosão, uma grande destruição que dá origem a tudo. As sementes precisam morrer para germinar, para dar origem às plantas, então a morte faz parte da vida. Então quando a gente começa a entender sobre essa perspectiva, a gente sai um pouco do eixo dogmático e a gente começa então a interpretar a vida no seu sentido real. E o que significa o homem no sentido real? E isso a filosofia precisa compreender. O homem, os espíritos nos dizem, o homem é um conjunto de três elementos: um espírito, um perispírito e um corpo físico. Ah, mas isso não tem comprovação científica? Tem. Isso tem. O mais que tem. Os campos que são campos formadores, hoje é dono uma cadeira que é chamada a cadeira dos campos morfogenéticos, de Rupert Sheldrake, que estuda isso profundamente, não é? E os físicos, os grandes físicos, Amit Goswami, trabalham com essa hipótese o tempo inteiro. Então isso faz parte de uma cadeia da ciência, que estuda hoje os campos formativos, o que dá forma às coisas, o que faz com que as coisas existam e sejam do jeito que são, o que faz com que o meu corpo seja essa beleza que vocês estão vendo aqui, porque foi criado e é mantido. Porque se dependesse só de elétron e do comportamento infrafísico do meu corpo, eu já teria desmanchado faz tempo.
porque é um caos, tudo aqui é um caos. É preciso que um campo formador, um campo delineador seja colocado sobre o meu corpo para produzir esse efeito, mesmo que ele não seja lá essas gracinhas todas, mas é um efeito possível, assim como tudo no universo é também, graças a esses campos. Isso é a mesma função do perispírito, é a mesma função desse campo perispiritual. E o espírito, então? Quantas experiências existem já com espíritos dentro das casas, dos fenômenos mediúnicos? Nós temos também as experiências de quase morte, nós temos as experiências das crianças que se lembram, de Ian Stevenson, Jim Tucker e muitos outros, Edith Fiore, muitas pessoas que trabalharam com essas experiências de estudos através de uma ciência de observação, porque não dá para botar espírito numa máquina de emissão de pósitrons, porque não vai aparecer nada. Não dá para tirar o raio-x de um espírito, é outra dimensão, então tem que estudar com outro método científico, que é o que eles utilizam para fazer a comprovação de que existe de fato a permanência da inteligência após a morte física do corpo. A individualidade, que é o que nos preocupa, permanece após a morte física do corpo, mas tem algo que nos intriga, que é a questão do corpo físico. Muitos de nós dizemos, quando vemos lá um cadáver, que ali não há mais vida. Quem falou isso, cara pálida? Existe vida sim, não mais naquele sistema que a gente estava acostumado a ver. Havia um sistema ali, um sistema biológico que funcionava de uma certa maneira, onde os componentes interagiam de uma determinada forma, jogando um determinado jogo numa regra. Quando o corpo morre, aquele sistema para de funcionar e outro começa a funcionar. Aquele corpo começa a se destruir. Isso é vida. Vida é movimento. Vida não quer dizer somente a pessoa está piscando o olho. Qualquer movimento, qualquer atividade da natureza representa vida. Então ali existem bactérias, ali existem as próprias células no seu processo de destruição, existe a decomposição dos tecidos, tudo isso motivado por um processo da própria natureza, da vida, só que em outro sistema. Para as bactérias, vai dizer que ali não tem vida. Está me agorando? Ela vai dizer, provavelmente. Né? Existe vida. Agora, não existe o sistema. Aquele sistema que a gente chamava da individualidade de fulano, não existe mais. Então, se você for olhar no fundo, nem o corpo físico morre. Essa ideia, gente, tem 300 anos antes de Jesus. Sabe por quê? Porque os gregos diziam o seguinte: você quer a imortalidade? Se preocupe não que você já tem, porque o seu corpo é constituído de átomos, de partes e tal, que quando o seu corpo morre nesse sistema biológico, essas partes voltam para a natureza e vão interagir com outros sistemas vivos, ativos, funcionando perfeitamente. Óbvio que a gente não fica feliz com isso, porque a gente gostaria de se olhar no espelho, de ver o corpo, de ver a pessoa, de olhar a carteira de identidade, de ver que a foto é igual e interagir com os outros. Ou seja, gente, no fundo, nós somos muito mais materialistas do que a gente pensa. Nós valorizamos não a vida, mas nós valorizamos as experiências que temos com as questões subjetivas, os modelos subjetivos. Um homem para nós é algo subjetivo, não é o que ele é de fato, é o que ele nos parece ser. Então, quando morre aquele corpo, quando aquele sistema morre, destrói a subjetividade e a gente sente a falta. Para nós é perda. Uma vez disseram ao pai Divaldo assim: senhor Divaldo, eu perdi meu filho. Como, minha senhora? A gente não perde filho não, a gente só perde guarda-chuva, sapato, chapéu. Não perde filho, filho não se perde, porque para perder tinha que sumir. Não some, continua. Agora não naquele modelo que a gente está acostumado. A gente está sentindo falta do conjunto, não é da pessoa, da individualidade, porque ela permanece. E aí a gente precisa saber, nós temos alguma dúvida disso? Não, mas se nós não cremos nisso, a vida vale enquanto nós estamos vivendo. Se Deus não existe, tudo vale. Essa perspectiva é uma perspectiva que não encontra mais respaldo no nosso modelo social. Nós temos que nos convencer de uma coisa: nosso modelo social, nosso modelo humano está falido. Nós o tempo inteiro tentamos empurrar com a barriga um modelo que pudesse realizar o homem através dos seus 5 sentidos, e a gente já viu que isso não dá certo. Porque o que está acontecendo hoje, nós nunca tivemos tantas coisas no mundo. Hoje saiu uma notícia interessante.
Aquela empresa que fabrica os celulares que nós utilizamos é a primeira empresa dos Estados Unidos a atingir um valor de mercado de $1 trilhão. Gente, você sabe o que é isso? Uma empresa valer $1 trilhão. A Apple hoje vale $1 trilhão graças ao iPhone de R$5.000 que vocês compram para usar. Então essa é uma realidade que nós podemos entender. Isso sustenta no tempo. Isso é sustentável do ponto de vista do ser humano, porque o ser humano, enquanto esse conjunto, ele é mais coisa do que simplesmente uma subjetividade. Então é importante pensar o que vai acontecer depois da minha morte. É extremamente importante pensar nisso, porque isso significa que aqui na Terra agora, eu vou ter outros valores, eu vou ter outras perspectivas, e aí Kardec vem nesse livro e na obra dele completa explicar o que acontece no plano espiritual. Aqui nesse caso especificamente, ele está apenas enfrentando o fato de como nós nos colocamos diante da morte, na perspectiva do nada. Essa é uma ideia. A outra perspectiva, que foi colocada como uma espécie de atenuador, não é nem lá nem cá, eu não acredito em Deus, então vamos imaginar que existe uma criação que, baseado no conceito do niilismo, eles chamam de ex-nihilização, ou seja, sair do zero, sair do nada. Essa é a tese da singularidade. A tese da singularidade é tudo aconteceu por um ato criador de uma grande explosão chamada Big Bang. Quando a gente morre, o que acontece com nossa consciência, com essa que vos fala? Ela volta para esse todo, é dissolvida no todo. O nome disso é panteísmo. O panteísmo não admite a existência de Deus, mas admite a existência de uma grande essência de consciência, aonde essa grande mar de consciências é a formação de tudo o que existe. Então, para um panteísta, por exemplo, quando a gente morre, a gente volta para a fonte universal da criação. Qual é o problema disso? É uma tese linda e até mais ou menos correta. O problema todo do panteísmo é que o panteísmo admite algumas falhas. Por exemplo, se Deus é perfeito e esse mecanismo é perfeito e eu não sou perfeito, quando eu morrer, eu irei levar a minha imperfeição para o meio da perfeição. O que vai acontecer com a perfeição? Kardec pergunta isso. O que vai acontecer com a perfeição? Vai se tornar menos perfeita, porque Paulo de Tarso chegou ali agora com a sua imperfeição. Percebe? O que vai acontecer? Eu passei ali agora, estava tendo um jogo do Bavi. Imagine quanta imperfeição existe naquele estádio, não é? Então, imagine aquele povo todo morrendo e chegando agora no plano espiritual. Como é que seria isso? Deus, o panteísmo, com que contaminação? Nós seríamos vírus da perfeição no divino. Para que houvesse continuidade da perfeição, era preciso que todas as partes do perfeito fossem perfeitas. E como é que nós nos tornamos perfeitos? Nos tornamos perfeitos através da educação, por exemplo. Então imagine que eu, durante a vida, eu comecei a minha existência, tive uma boa educação, comecei a me formar, mas não aprendi tudo. Para ser um ser humano completo, a gente tem que desenvolver muitas aptidões, muitas coisas. Então você imagina o seguinte: eu agora estou começando a fazer o meu processo, quando eu estou começando a gostar, acabou a minha vida. Aí eu volto de novo depois, vamos supor que tenha a reencarnação. Quem sou eu? Outra gota de água, não mais a mesma, percebe? Então se você fizer no oceano e for usar a mesma comparação e pegar a gota do oceano, qualquer gota que você pegar terá o mesmo sabor. Terá o mesmo sabor de água salgada, porque elas são iguais. Nós não somos iguais como consciências, portanto, esse grande mar de consciência não se justifica. O panteísmo morre aí, morre nessa ideia dessa grande falibilidade na perda da identidade, da individualidade, depois que o indivíduo morre e que o indivíduo vai para o plano espiritual. Agora existe uma terceira tese, diz Kardec, que é a tese que os espíritos trazem da permanência da existência após a morte do corpo. A permanência de nós enquanto seres que se lembram de quem foram e que permanecem assim depois do plano da questão da passagem, não é? Então, quando a gente vai fazer um estudo dos relatos dos espíritos que contam como foi o seu processo de passagem, nem todos têm histórias felizes para contar. Não que seja ruim, não que nós estejamos falando de castigo, não é isso. É que as pessoas muitas vezes têm ilusões.
E quando chegam e constatam a realidade, essas pessoas têm frustrações. E um espírito frustrado é um espírito de uma dificuldade enorme, que passa por uma situação. Imagine o seguinte: eu frequento o centro espírita todos os dias, sou convocado para lavar o banheiro, sou convocado para a mediúnica, sou convocado para a cantina, para a livraria, faço a recepção de vez em quando. Eu trabalho todos os dias, 24/7, 365, dentro de um centro espírita. Qual é a minha expectativa? Qual é a minha expectativa? Que a equipe de espíritos iluminados me carreguem daqui quando eu daqui me for. Mas o que eu fiz na minha vida? O que eu verdadeiramente fiz enquanto melhoria do ser, enquanto as minhas relações com os entes que vieram comigo na minha família? O que eu fiz com essa minha vida que me foi dada a viver? Essa que é a pergunta que é feita lá. No momento em que eu faço o meu desencarne, eu levo as minhas expectativas e encontro uma realidade diferente daquela, eu me frustro e sofro. Alguns ficam revoltados, principalmente aqueles que são de religiões mais ortodoxas, que acham que quando explodirem no corpo lá, vão achar um paraíso com 12 virgens. Podem achar. Mas até que eles catem os pedaços do perispírito dele para usufruir das virgens, isso vai demorar alguns anos. Porque os danos perispirituais, as questões todas que são colocadas como consequência dos nossos atos mentais, isso faz toda a diferença no processo do desencarne, do desenlace e da vida espiritual. Eu não consigo, em hipótese alguma, ter um plano extrafísico bom se minha vida não for boa. Eu não consigo estar com o desencarne tranquilo se minha vida não for tranquila. Se eu carregar mágoa, se eu carregar ressentimento, se eu carregar ódio, se eu carregar desamor, o que vai acontecer comigo? Eu vou morrer e vou ficar bom de uma hora para outra? Não, gente, eu vou ser um espírito com todas essas questões a serem resolvidas. E o que acontece no plano extrafísico? Acontece no plano extrafísico que eu vou ser atraído para zonas cuja psicosfera é sintônica com o meu pensamento. Então, se eu sou drogado, irei para o meio dos drogados. Se eu sou um sexólatra, irei para os meios dos sexólatras. Se eu estou em desalinho mental, irei para aqueles lugares onde a energia vibra nessa mesmo diapasão. E vocês imaginem se eu estivesse no lugar com todas as pessoas parecidas comigo, como seria difícil, não é? Então, por isso você tem umbral. O André Luiz diz: o umbral começa na superfície da Terra, a partir dos nossos pensamentos. Os espíritos também são contaminados pelos nossos pensamentos, assim como nós somos contaminados pelos pensamentos dos espíritos. Essa explicação que os espíritos nos dão é libertadora, porque não é que essa explicação nos salve dessas circunstâncias, não, mas elas nos dão a explicação que nós precisamos ter para evitar que estejamos nesses lugares, que nós nos coloquemos nessas circunstâncias negativas e, consequentemente, sintamos as dores e os dissabores de não ser exatamente como eu gostaria que fosse. Um livro interessante que cabe aí uma leitura, se é que vocês já não fizeram isso, é o livro Voltei, de Chico. Ele conta a história de Fred Figner, que quando chega no plano espiritual, Fred Figner foi do movimento espírita brasileiro durante 40 anos, um homem rico, trouxe a Poligram, fundou a Poligram no Brasil, foi o primeiro toca-discos brasileiro, foi trazido por ele, importado por ele, um homem muito rico, morou no Rio de Janeiro. Esse homem, ele fazia muitas coisas legais. Ele colocou doentes na sua casa, a mansão Figner, que existe hoje no Rio, é um museu ainda, né? E está lá. Então, quando ele estava perto de desencarnar, ele chamou seus amigos e disse: olha, eu vou fazer uma viagem, vocês preparem a reunião mediúnica que eu voltarei depois. Os meus amigos já foram, meus amigos da Federação Espírita já estão lá, então certamente eu estarei no meio deles. Vai ser muito tranquilo para mim. No dia seguinte pode me chamar que eu venho, digo como foi a viagem, como é que eu passei e tal, essas coisas. Só que quando ele desencarnou, quem fez o desencarne dele, inclusive quem ajudou, foi Bezerra de Menezes. Mas o que acontece é que quando ele chegou, que ele se viu na condição de espírito, ele não estava com essa beleza toda. Primeiro que os amigos brilhavam o peito, aquele negócio do Homem de Ferro, né, que tem aqui, não. Ele não tinha. Depois ele tinha um sonho de volitar. Eu não vou dizer que ele está errado não, que eu também tenho. Mas no dia certo, na hora certa, quando chegar, viu galera? Quando chegar a hora, não agora. Então,
Ele tinha vontade de volitar e não volitava. Ele precisou ir para a beira do mar para recuperar suas energias. E a partir daí ele vai compreender que a sua vida poderia ter sido mais bem vivida. Ele era uma pessoa muito dura. Ele era uma pessoa muito difícil. Aquelas pessoas, sabe, que gostam das... Então, ele tinha dificuldade com isso. Então, com esse movimento, ele, quando fez o seu desencarne, não é que ele não fosse legal, mas poderia ter sido muito melhor se ele tivesse lido os códigos da sua própria vida. As pessoas que são colocadas na nossa frente são pessoas que são colocadas para nos melhorar, não para nos piorar, mesmo que sejam pessoas difíceis, porque elas estão testando nossas capacidades e nossas principais vulnerabilidades. Ah, eu não aguento mais essa pessoa. É porque ela está testando você naquilo que você é fraco. Quando você não tiver mais nenhum problema com os difíceis, quer dizer que isso para você está superado. Ele vai continuar difícil? Claro que vai, mas você já não é mais a mesma pessoa. Percebe onde está aí a questão da dinâmica? Esse tipo de vivência e de vontade só existe quando nós sabemos que estamos num plano de continuidade. Na síntese espírita, Kardec nos apresenta uma doutrina que ela junta algumas coisas interessantes. Ela junta, por exemplo, um deísmo teísta, ou seja, você tem a ideia de um Deus criador e de leis perfeitas, mais um Deus imanente e transcendente na natureza, e cria uma ideia de um criacionismo evolucionista, onde você tem o ato da criação, mais o ser evoluindo no tempo. Então nós estamos evoluindo, gente. E isso é importantíssimo compreender na perspectiva do porvir, porque o porvir nosso é um porvir maravilhoso. Agora, óbvio que ninguém se anime para morrer antes da hora, porque a pior coisa que pode acontecer para um ser vivo é antecipar a sua desencarnação. Porque quando a gente chega aqui no plano físico, a gente traz missões, desejos, aspirações, vontades de fazer, de refazer, de relacionamento. A gente traz um tempo de vida, uma carga fluídica para viver um determinado tempo no relógio da Terra. Aí a gente resolve, belezamente, abusar do corpo físico, antecipando o nosso momento da desencarnação. Olha lá o exemplo de André Luiz, quando ele abusou das coisas da terra e de repente ele teve uma ferida perispiritual importante que ele amargou durante alguns anos essa ferida na sua barriga, no perispírito. Então, vocês veem que essas coisas são muito importantes a gente saber, porque quando a gente vem aqui para a Terra, gente, uma pessoa que imagina no nada, vamos imaginar o nada. Então a vida na Terra está muito difícil, na perspectiva do nada. Pronto, tomou enfim a vida, acabou, resolveu o problema, zerou, acabou, apagou o fio, não tem mais sofrimento. Muitas pessoas que morrem, que se matam, pensam isso, vou me livrar do sofrimento. Não se livra, porque além de continuar com os perrengues, todos que traziam a sua infelicidade, ainda por cima traz as feridas que crava no seu próprio corpo. Eu conto uma história na década de 50, Chico Xavier recebeu em sua casa um português, que veio, um espírita português, que veio, Coronel Isidoro, ele veio fazer uma gravação, uma reunião com Chico e trouxe um gravador, uma novidade, um gravador de rolo, que a maioria de vocês aqui talvez nunca tenha visto os cabecinha branca com certeza já viram e já usaram caneta para rebobinar certamente. Então, esse gravador de rolo que ele trouxe na mala, ele grava a reunião, aonde Chico diz assim para ele: olha, Emmanuel está me dizendo que nem todos poderão se comunicar, mas tem muitos aqui que querem falar com você. E ele começa a descrever um por um: olha, está chegando aqui dona fulana, está dizendo o nome, ela está vestida assim, ela é assim, o rosto dela é assim, a expressão, o cabelo, etc. Ele vai falando, descrevendo tudo. Mas tem uma coisa interessante, aparece um amigo de Isidoro, que Chico lá pelas tantas diz assim: ele tem uma ferida no pescoço. Aí aí o Isidoro toma aquele susto: Chico, ninguém sabia disso. Isso só torna mais verídico o que você está me dizendo. Essas informações só eu sei. É o seguinte, o Espírito conta: eu tinha medo de acordar no caixão, de morrer e enterrar vivo. Então o que ele pediu para o amigo? Olha a ideia dele: corte a minha jugular, corte a minha carótida, para eu não ter a menor chance de acordar dentro do caixão.
Então, como não é assassinato você matar um cadáver, o amigo fez. Num ato de piedade, ele já estava morto, o amigo pegou uma giletezinha e deu um corte no lugar lá e tal, para garantir que não houvesse a possibilidade mínima ou nenhuma daquele rapaz acordar dentro do caixão. E aí o que aconteceu? Quando Chico viu essa imagem desse homem, ele trazia uma ferida perispiritual no pescoço. Olha que coisa, gente. A ferida foi causada depois que o corpo estava, biologicamente, aquele sistema estava morto. E, no entanto, estava preservando uma ferida que ele ficou impressionado, mostrando, comprovando verdadeiramente que a mente crava no perispírito as marcas do seu pensamento. Isso é coisa extremamente importante para nós todos. Não é uma informação para a gente achar legal, nossa, que legal, Chico fazia isso. Não! Eu estou fazendo isso agora, vocês estão fazendo isso agora, o tempo inteiro nós estamos fazendo isso. Então, na perspectiva de um porvir maravilhoso, nós temos que considerar os nossos modelos mentais. Eu sempre brinco com essa história. Há muitos anos atrás eu achava que quando morresse, eu ia para o plano espiritual ficar sentado numa nuvem tocando harpa. Eu juro que eu pensava isso. Por isso eu era um menino bom, nunca dei trabalho para meu pai e minha mãe, porque eu queria fazer isso. Só que ao mesmo tempo eu ficava pensando, nossa, eu não sei se eu vou suportar ficar o dia todo sentado numa nuvem tocando harpa, e principalmente se meu vizinho não souber tocar direito, né? Se ele gostar de arrocha, como é que vai ser? Tocar a harpa vai ser um problema. Quando eu li Nosso Lar, aquilo mudou a minha cabeça, abriu a minha cabeça. Por quê? Porque agora Chico me apresenta uma colônia espiritual onde as pessoas trabalham, onde as pessoas têm funções. Tudo bem que ali é beira de umbral, ali é zona de recuperação de espíritos e tal, mas mesmo assim funciona bem. Espíritos que fazem greve de fome, que precisam dormir, que precisam comer. No filme até tem um abajur que tem fio. É interessante que tem energia elétrica lá também, vem na tomada, deve ter o nosso Elba lá, de Coelba lá de luz. Então, essa realidade para mim abriu uma perspectiva nova. Nossa, existe isso no plano espiritual? Quer dizer que quando eu morrer, eu vou continuar tendo a possibilidade de exercer uma finalidade da minha consciência? Isso me deu muita alegria e me deu muita inspiração para que eu aprofundasse os meus estudos na doutrina espírita. E por esse motivo, eu digo a vocês que quando o Kardec apresenta isso, ele não está falando de nada, absolutamente nada diferente do que Chico dizia, muito embora a descrição do mundo espiritual feita por Kardec não é exatamente essa. Kardec trabalhava na ideia de um grande acampamento, onde a beleza, ao invés de ser um beija-flor, uma cachoeira, o mar, era simplesmente a beleza dos astros, a beleza do universo. Imagine o espírito agora sentado numa pedrinha na lua, olhando e contemplando as estrelas. Seria muito bacana realmente, porque os astronautas ficaram muito impressionados com essa visão e deve ser uma coisa muito linda. Mas é diferente de você estar ali, não é, fazendo uma coisa, interagindo, mantendo, aprendendo, refletindo, passando por um processo ainda das leis de sociedade, mesmo nas intermissões. Isso é muito importante para todos nós. Herculano Pires dizia: nós deveríamos educar os nossos filhos para a morte, porque educando os nossos filhos para a morte, nós iríamos estar preparando os nossos filhos para a vida, porque eles iriam ter ideia da finitude, eles iriam ter ideia da continuidade, eles iriam preparar as suas consciências desde cedo para serem pessoas melhores. Isso é uma questão, não é uma questão de santidade nem de fé, porque Kardec também fala isso nesse capítulo, quando ele diz o seguinte: as religiões estão claudicando porque estão obrigando as pessoas a aceitar no negro quando aquilo já é branco, aceitar o inverso quando aquilo já é o verso, aceitar a noite quando aquilo já é o dia, aceitar uma coisa que foge da razão, absolutamente da razão. Então ele diz assim: se você não está compreendendo as coisas pelo canal da razão, não adianta forçar a natureza. Quem aqui acredita na Arca de Noé, gente? Quem aqui acredita?
O que é que um pé de jabuticaba tem a ver com a maldade do homem? O que é que uma minhoca tem a ver? Todo mundo entrou no samba porque o homem não era bom. Está vendo que Deus não podia ser tão imperfeito para dar uma solução dessa? Quando ele podia mandar um vírus, chegar no pé do ouvido do vírus e vai lá e acaba com aquela humanidade toda. Não é difícil fazer isso. Já fez na Europa em muito tempo, já aconteceu em outras circunstâncias. Então, na verdade, hoje nós estamos enfrentando a era da razão. Nós estamos enfrentando a era do conhecimento, nós estamos enfrentando a era do positivismo trabalhado a partir da perspectiva da espiritualidade, que era o que Kardec queria. E ele diz assim: quando essa perspectiva do porvir espiritual, da construção mental, estiver entendida e assimilada por todas, nós teremos uma união das religiões. As religiões não mais vão discutir isso. Você vai para o céu, vai para o inferno. Não, você vai para onde sua cabeça mandar você ir. Você vai para onde sua energia, sua egrégora mental te conduzir. É para aí que você vai. Então os cultos das igrejas serão diferentes, serão mais espiritualizados. Não precisa ser um espiritólico ou um católico espírita. Não precisa nada disso. Pode ser católico, pode ter sua religião, suas crenças, seus dogmas, tudo. Mas na perspectiva dessa vida imortal. Porque já se admite isso, porque quando você diz que alguém vai para um lugar ou vai para o outro, para esse alguém saber que está ali, ele tem que estar vivo, ele tem que estar consciente. O que vai me adiantar saber que vou para o céu e para o inferno se eu não perceber que estou lá? Então eu tenho que estar vivo para saber que estou no céu, no inferno. Então já existe isso. Agora vamos acrescentar aí o tempero da consciência. Vamos acrescentar o tempero, o salzinho do conhecimento, daquilo que eu fizer com a minha vida, pauta o meu destino futuro e não assim as coisas que eu sigo, ou eventualmente o tamanho da oração que eu faço, se eu me ajoelho no milho, ou se eu subo de escada de joelho. Isso não adianta nada, gente. Isso só adianta para a nossa construção de uma fé ainda medieval. Naquilo que seja verdadeiramente a fé raciocinada, aquela fé que é capaz de encarar a ciência face a face, na face direta da ciência encara-se a fé, isso sim é a ciência do mundo, da sociedade da informação. Esse modelo falido nosso será substituído pela perspectiva do Espírito. A sociedade pautada no Espírito vai nos trazer uma perspectiva de felicidade quando esses conceitos estiverem totalmente assimilados dentro da nossa comunidade humana. Assim, nós talvez, pensando nisso, de uma forma um tanto quanto mais realista, de uma forma um tanto quanto mais positiva, de uma forma um tanto quanto mais empoderada por esses conhecimentos, quem sabe se a gente não muda nossas relações? Quem sabe se a gente não acredita que a gente é capaz de enfrentar nossas dificuldades? Quem sabe se a gente de fato não consegue perdoar verdadeiramente, se livrar das pedras e dos venenos causados pela raiva? Quem sabe assim a gente não aprenda a amar verdadeiramente, a enxergar o outro na perspectiva do Espírito e amá-lo verdadeiramente, como assim faríamos com Deus, se pudéssemos encontrar com Ele. Agradecer a oportunidade da vida, agradecer sobretudo a essa doutrina maravilhosa que nos ensina todos os dias a encarar a realidade de uma forma verdadeira, sem medo e ao mesmo tempo com força e altivez, porque sabemos que estamos aqui para aprender e tudo o que nos acontece vai ser bom para o nosso processo evolutivo. Então fazer isso é maravilhoso, viver é maravilhoso, estar aqui é maravilhoso, agradecer por todo esse momento é maravilhoso, saber que somos imortais. Saber que não somos Highlander, mas somos imortais. Imortais com direito a voltarmos com muitas capas, com muitas edições melhoradas, sempre em outros corpos, em outras experiências, com outros problemas, mas sempre com a mesma força, sempre com o mesmo poder e a mesma capacidade. E isso é o que nos faz ser humanos, é isso que nos faz verdadeiramente sermos divinos, divinos como o Pai Celestial também assim o é. E é dessa maneira que a doutrina espírita se coloca como sendo ela a mola propulsora da regeneração do mundo, da transformação dos seres humanos, a partir desse encontro com a verdade, uma verdade que liberta, uma verdade que somente uma doutrina consoladora será capaz de nos ofertar. Fiquem com Deus, que assim seja.